de entrega de título de cidadão goiano, da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira e de certificado do mérito legislativo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega do título de cidadão goiano, da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira e do certificado do mérito legislativo em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, conforme requerimento número 40, de autoria do nobre deputado Bruno Peixoto. Neste instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro pela Banda de Música do Exército, sob a regência do maestro primeiro sargento Adriano. Cumprimento o desembargador Guilherme Gutenberg Isaac Pinto, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos França. Seja bem-vindo. Homenageado com o título de cidadão goiano, general de brigada, veterano, Mário Fernandes. Seja bem-vindo.
Homenageado com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, comandante do Comando de Operações Especiais, General de Brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel. Seja bem-vindo. Representando Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Bragança. Chefe da Assistência Militar da Assembleia Legislativa, Tenente Coronel Ribeiro, representante do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás. Diretor-Geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires Nicolau do Nascimento. Seja bem-vindo. Em seu nome também cumprimento a todos os policiais penais, meu amigo, nosso chamado 02, Firmino, seja bem-vindo. Diretor-Geral de Administração Penitenciária, ora já citado, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército de Goiânia, Luciano Levi Leite Santos. Seja bem-vindo. Permitam-me a todos efetuar o pronunciamento da tribuna. Senhoras e senhores, cumprimento a todos da mesa, ora já citados, todas as autoridades civis, eclesiásticas e militares não mencionadas. 1 século e meio depois do descobrimento do Brasil, a primeira batalha de Guararapes, em abril de 1648, reúne brancos, índios e negros para defender a pátria e expulsar o invasor estrangeiro. Aquela vitória heróica sobre o inimigo estrangeiro foi o prelúdio da construção da identidade do Brasil como nação soberana, gerada sobre a cláusula imortal de que esta terra deveria pertencer somente aos brasileiros. Dessa união, da noção de pertencer à terra, da necessidade de proteger nossa gente, nossas famílias e nossas riquezas, nascia uma nação e, com ela, um exército. Exército que é o mais puro e fiel retrato do seu povo. Exército que foi construído com simplicidade e altivez, pelo exemplo de homens e mulheres oriundos de diversificadas camadas sociais. Exército de todas as raças, de glórias, desafios e sacrifícios. Exército de entrega total à pátria. O Exército Brasileiro participou da luta pela independência e do processo de pacificação interna, preservando a grandiosidade do território e a coesão nacional. No Segundo Império, combateu na Tríplice Aliança. Na primeira metade do século XX, lutou nas duas grandes guerras, contra inimigos que ameaçavam a liberdade e a autodeterminação dos povos. Além disso, ajudou a cultivar a paz em mais de 50 países, com observadores militares e com tropas de capacetes azuis sob a égide da Organização das Nações Unidas e dos organismos regionais, conquistando o reconhecimento internacional pela capacidade e pelo funcionalismo. Braço forte, mão amiga. É assim, fundamentado nessas expressões, que o Exército Brasileiro, ao longo dos seus 374 anos de existência, tem buscado pautar suas ações para defender a nossa nação e garantir os poderes legalmente constituídos em nossa Carta Magna e o império da lei e da ordem. No maior desafio experimentado por esta geração, o combate à pandemia Covid-19. O Exército atuou não somente com competentes profissionais de saúde, como também na desinfecção de instalações, doação de sangue para a recomposição dos estoques em hospitais, distribuição de alimentos, medicamentos, imunizantes, equipamentos e oxigênio.
Esta simbiose histórica entre a força terrestre e o povo brasileiro é o fator preponderante para que a sociedade mantenha a elevada confiança no braço forte e na mão amiga do seu exército. Neste dia tão especial em que esta Casa de Leis homenageia o Exército Brasileiro, quero saudar em especial o comandante do Comando de Operações Especiais, General de Brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, que em breve será condecorado com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, mais alta honraria do Poder Legislativo Estadual. Nascido em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em 19 de agosto de 1969. É filho do general de divisão veterano Gilberto Rodrigues Pimentel e da senhora Gilda de Oliveira Pimentel, em memória. Incorporou ao Exército Brasileiro em 25 de fevereiro de 1985, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Foi declarado aspirante a oficial da Arma da Infantaria em 30 de novembro de 1991, sendo classificado no 8º Batalhão de Infantaria Motorizada, à época sediada na cidade de Santa Cruz. Além dos cursos de formação e aperfeiçoamento, possui o curso de paraquedista, mestre de salto básico e avançado. Quero também, permita-me em tempo, elogiar pelo trabalho que tem feito em defesa do cidadão e da cidadã do nosso país. E quero aqui, de uma maneira muito especial, parabenizar o Exército Brasileiro no combate à pandemia. Vocês foram diferenciados, não fugiram do fronte. E quero aqui agradecer. É a segunda vez que tenho a oportunidade de homenagear o Exército. E digo a vocês, me sinto sim orgulhoso por nesta casa aprovar por unanimidade os requerimentos apresentados para homenageá-los. Repito, por unanimidade, independente de questões políticas, independente de questões partidárias, todos votaram favoráveis. Todos. Isso mostra que o Exército está acima de questões políticas e de questões partidárias. O Exército está para servir a população do nosso país, para defender o nosso país. Parabéns. Permita-me continuar. Ao longo de sua carreira, exerceu diversas funções, dentre as quais se destacam as seguintes: comandante do pelotão de fuzileiro, instrutor do curso de infantaria, instrutor do curso especial, curso das forças especiais, comandante da companhia de ações de comandos, comandante da 12ª Companhia de Guardas em Manaus, comandante do 10º Batalhão de Infantaria de Montanha em Juiz de Fora, oficial do Estado-Maior na então Brigada de Operações Especiais e no Comando de Operações Terrestres e assistente do vice-chefe de gabinete-geral do pessoal. Dentre as condecorações com que foi agraciado, destacam-se a Medalha do Ordem do Mérito Militar, grau Comendador, a Medalha Marechal Osório Legendário, a Medalha Militar de Ouro, a Medalha do Pacificador e a Medalha do Corpo de Tropa. E agora vamos acrescentar a Medalha Pedro Ludovico, a maior honraria deste poder. Quero também saudar o primeiro-tenente R2, Deigles, nobre representante do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva do Exército, e o primeiro-tenente R2, Luciano Levi, presidente da Associação de Oficiais da Reserva do Exército, em Goiânia, nossa querida AOERE, Goiânia, e a cada um dos senhores que aqui representam uma parcela seleta do efetivo da ativa e da reserva do nosso Exército. Pelo profissionalismo, dedicação e amor à pátria e ao próximo. Recebam a gratidão do povo goiano pela escolha que fizeram de defender a soberania do Brasil com o sacrifício da própria vida. E cito aqui mais uma vez em relação à Covid. O Exército e o nosso país perderam homens e mulheres.
e o Exército, de uma maneira especial, ligávamos a TV e ali estava. Ligávamos o rádio e ali estava o Exército Brasileiro à frente. Seja nos hospitais de campanha, seja levando alimentos às famílias necessitadas. E cada dia mais tenho orgulho do nosso Exército. Quero também agradecer e citar aqui o empenho e dedicação do nosso chefe de gabinete e ex-presidente da OER Goiânia, primeiro-tenente R2, Rubem Kistner Júnior, que há 2 anos planejou e programou esse evento, que só não aconteceu desde então por motivo das medidas preventivas contra o Covid-19. Hoje, o Estado de Goiás também concede o título de cidadão goiano ao senhor Mário Fernandes. O general de brigada veterano Mário Fernandes ocupa atualmente o cargo de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Sua formação acadêmica demonstra todo o seu preparo técnico e intelectual que o levaram a ocupar funções estratégicas no Exército e no governo federal. Graduação e especialização em Ciência da Arte da Guerra, Infantaria na Academia Militar das Agulhas Negras, pós-graduação e mestrado em Ciência da Arte da Guerra. Aperfeiçoamento de oficiais de infantaria na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, doutorado em Ciência da Arte da Guerra, curso Comando e Estado-Maior, na Escola de Comando, pós-graduado em Ciência da Arte da Guerra, pelo curso de Comando e Estado-Maior do Exército da Bolívia. Mestrado também em Ciência e Arte da Guerra, cursos de autoestudos militares das Forças Armadas da Bolívia, pós-graduação em Planejamento Estratégico Operacional, doutorado, Política, Administração e Altos Estudos Militares, curso superior de Defesa Nacional das Forças Armadas. Um currículo realmente invejável. Um currículo que o nosso país merece. Foi para a reserva e hoje coloca o seu nome para o nosso país na secretaria. Parabéns pela decisão. Poderia estar com a sua família, estar em sua casa, mas optou para continuar servindo o povo brasileiro. E isso tem que ser reconhecido. E nós, do Estado de Goiás, reconhecemos. Reconhecemos, general, o seu trabalho relevante para o país e para o Estado de Goiás. E na função hoje de secretário, com status de ministro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Goiás se sente honrado e, de uma maneira especial, sinto, sim, muito feliz em poder conceder o seu novo título de cidadão, o seu título de cidadão goiano, a sua nova certidão de nascimento. Então, fiz questão de apresentar, aprovado, repito, por unanimidade, e que está sendo a entrega nessa noite, depois de um bom tempo. Homenageá-lo como cidadão do Estado de Goiás. Esta Casa de Leis, através de minha propositura, também presta justa homenagem aos militares veteranos e àqueles que hoje ainda envergam a farda do glorioso Exército Brasileiro, reconhecendo o seu trabalho e dedicação, através do diploma de honra ao mérito legislativo, pela efetiva contribuição ao país e ao Estado. Gostaríamos de homenagear a todos do Exército Brasileiro. Gostaria de homenagear a todos R2, mas não é possível. Então, sintam-se todos representados e reconhecidos pelo Estado de Goiás, esta simples homenagem, mas de cidadão goiano, da medalha Pedro Ludovico e do certificado de honra ao mérito. Sintam-se todo o Exército Brasileiro, estes homens e mulheres valorosos, sejam da ativa ou da reserva, sintam-se todos homenageados nesta noite. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.
Neste momento, procederemos à entrega do título de cidadão goiano ao homenageado desta sessão em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Dando cumprimento à Lei nº 20.664, de 18 de dezembro de 2019, esta presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar às mãos do general de brigada, veterano Mário Fernandes, o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Neste momento, procederemos à entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás, ao comandante do Comando de Operações Especiais, General de Brigada, Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, e convido nosso chefe de gabinete, Rubem Kistner, para acompanhar a entrega, por gentileza. Concedo a palavra ao homenageado com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, General de Brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel. Senhor deputado estadual Bruno Peixoto, no exercício da presidência, senhor desembargador Guilherme Gutenberg, não apenas embargador, também oficial temporário do Exército Brasileiro, com muita honra, muito orgulho, senhor general Mário Fernandes, general antigo e eterno comandante do Batalhão de Forças Especiais, Batalhão Antônio Dias Cardoso, e antigo e eterno comandante do nosso Comando de Operações Especiais. O senhor sabe, sou uma referência nas operações especiais do Exército Brasileiro. Uma honra estar sentado ao lado do senhor na mesa. Demais autoridades presentes, boa noite a todos. Muito obrigado pela deferência uma vez mais, deputado. Braço forte e mão amiga, como o deputado Bruno Peixoto bem disse. É assim fundamentado nessas duas simples expressões que o nosso Exército, ao longo da sua centenária existência, tem pautado suas ações em defesa da nação e na garantia dos poderes legalmente constituídos. São quase 4 séculos que nos separam dos feitos dos heróis de Guararapes. Aqueles filhos da terra lutaram sem temor para defender o território nacional do invasor estrangeiro. E, ao mesmo tempo, serviram de alicerce ao surgimento de um sentimento genuíno de pertencimento e de amor à pátria.
plantaram certamente a semente de um país forte e soberano, de um povo capaz, guerreiro e valente. Naquele distante 19 de abril, nasceu o embrião do nosso Exército, mescla indissolúvel de homens e mulheres, de índios, negros, mestiços e brancos, parcela indissociável da coletividade nacional e espelho de uma sociedade generosa, solidária e livre de preconceitos. Desde então, tornamo-nos ao costado da Marinha do Brasil e na ala da nossa Força Aérea Brasileira, os guardiões desse berço sagrado em vigília permanente para a defesa da pátria. A cada celebração em que comemoramos mais um ano de existência, é fundamental olhar para trás, em reflexão ao que já foi realizado, na busca da consolidação de tudo que já aprendemos e no aperfeiçoamento para os desafios futuros. Lutando sem temor, conquistamos nossa independência, moldamos nosso território e fortalecemos a nossa democracia. Enfrentamos toda a sorte de oponentes e ameaças. Vencemos. Sem dúvidas, vencemos todos aqueles que ousaram apresentar-se como inimigos do Brasil. Aos que no passado, nossos irmãos, lutaram sem temor, compondo as fileiras verde-oliva, dando seu sangue e até mesmo suas vidas pela grandeza do Exército e da pátria, o nosso reconhecimento e eterna gratidão. Aos nossos patronos, singulares chefes militares e personalidades nacionais, Caxias, Osório, Malé, Villagrán, Rondon, Napion, Bittencourt, Ricardo Franco, Severiano da Fonseca, Antônio João, Frei Orlando, Maria Quitéria, Olavo Bilac e Rosa da Fonseca, além de muitos outros que, empunhando armas, conduziram os destinos dessa invicta instituição à nossa mais vibrante continência. À altura de sua grandeza, o Brasil possui hoje uma força terrestre comprometida, preparada e eficiente, em sintonia com as necessidades e aspirações do país. Amálgama da sociedade, cônscios de seus deveres e compromissos, dos Pampas à Amazônia, do litoral ao Pantanal, exclusivamente dedicados, disciplinados, aptos e capacitados. Somos 220 mil soldados brasileiros prontos para lutar sem temor. Em Goiânia, com muito orgulho, o Exército Brasileiro abriga hoje uma de suas tropas mais qualificadas. O Comando de Operações Especiais, tropa que atualmente tem a honra de comandar, constitui uma força de emprego estratégico do Exército Brasileiro, apta a atuar em qualquer parte do território nacional ou do exterior. Somos as Forças Especiais do Brasil, nascidos, assim como o nosso Exército, na epopeia de Guararapes, com suas origens mais recentes ligadas à lendária Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro. E hoje, com muito orgulho, somos goianos e goianienses, de coração. Agradecemos, nos últimos 20 anos, pela calorosa acolhida deste progressivo Estado brasileiro e de sua bela capital. É nesse sentido que nosso Exército, o braço forte e a mão amiga de ontem, de hoje e de sempre, tem procurado estar alinhado aos anseios da sociedade, aos valores da nossa nacionalidade e à grandiosidade do futuro da nossa nação. Fiéis herdeiros do legado de Caxias e alicerçados na hierarquia, na disciplina e nos valores pátrios, os soldados de ontem e de hoje, da ativa e veteranos e suas estimadas famílias formam a genuína alma do Exército, retrato fiel de nossa sociedade e patrimônio mais valioso da nossa instituição. Nossos sinceros agradecimentos à Assembleia Legislativa de Goiás, na figura do senhor, deputado Bruno Peixoto, e a todos os integrantes pela honrosa homenagem prestada ao nosso Exército Brasileiro. Muito obrigado. Se o senhor me permite, deputado, fazer o brado dos comandos como uma homenagem à nossa Assembleia Legislativa. Tropa do Comando de Operações Especiais. Comandos! Força Brasil! Muito obrigado.
concedo a palavra ao homenageado com o título de cidadão goiano, general de brigada veterano Mário Fernandes. Força! Ao deputado estadual Bruno Peixoto, presidindo essa mesa e essa sessão solene, o meu agradecimento muito especial e da minha esposa, representando a nossa família aqui, nesse momento. E é muito especial realmente, deputado, por me conceder a honra de ser homenageado com o título de cidadão goiano, numa sessão solene que homenageia o nosso Exército Brasileiro. Em relação à sua data, em relação a seus feitos, esta instituição, que dentre as instituições do Estado brasileiro, é uma das que mais se destaca perante a sociedade, porque acredita no Brasil acima de tudo. Então, muito obrigado. E, em seu nome, me permita cumprimentar a todas as autoridades legislativas, do Executivo e do Judiciário aqui presentes, militares, policiais e civis, em especial os grandes amigos que eu tenho aqui. Grandes amigos conquistados ao longo de toda uma vida no serviço ativo do Exército. Amigos que eu faço questão de destacar, como o General Pimentel, que muito me orgulha estar à frente do nosso Comando de Operações Especiais, mostrando uma vez mais o caráter meritório dos sistemas do nosso Exército, o colocando no momento certo, na posição correta para cumprir uma missão extremamente nobre, que é estar à frente do sistema de operações especiais e de operações psicológicas do nosso Exército. Amigos como os presidentes da nossa ORI, como o Deigles, o Kirchner e agora o Levi, grandes amigos que ao longo da minha carreira estiveram presentes e marcaram não só a mim como profissional, mas a minha família como seres humanos. E aos demais que compõem o Exército Brasileiro nesse território goiano. Amigos que me deixam muito à vontade e me permitem sequer tirar o papel onde aquelas mal traçadas linhas estão escritas. Eu prefiro falar o meu coração, para que vejam e entendam perfeitamente quais são as memórias e as amizades que aviltam o meu coração e minha mente nesse momento. E por isso, mais uma vez, eu agradeço a essa Assembleia. Há 27 anos atrás, eu desembarquei com a minha esposa e o meu filho mais velho de 2 anos nas terras goianas. Não conhecia o Goiás. E ali eu comecei é claro, nós tínhamos vários sonhos, né? Estávamos iniciando a nossa vida. E essa terra, de um povo tão amigo, nos recebeu muito bem. Tanto que o nosso segundo filho nasceu aqui, o terceiro teve uma boa parcela de solo goiano, e nos deram, com certeza, alguns dos anos mais felizes da nossa vida. Naquele momento, eu era um jovem capitão, comandante de uma companhia de pronto emprego, no nosso 42 Batalhão de Infantaria Motorizado, saudoso 42, nosso batalhão Xavier Curado. Ali, como bem disse o deputado Bruno Peixoto, o Exército Brasileiro treinou e atravessou o Atlântico com tropas goianas para se projetar sobre o continente africano, para projetar o caráter humanitário, o caráter cívico e patriota,
o caráter amigo do goiano perante o povo angolano. Numa missão de paz da ONU, como tantas outras, dentre os 56 países e missões que nós cumprimos ao redor de todo o mundo. Naquele momento também eu conheci alguns locais dessa capital e desse estado sob o prisma do militar. O Serra Dourada, abrigando os detentos do CEPAIGO, no momento de conturbação. O Exército fez isso, adaptando e mantendo a estabilidade nessa capital e nesse estado, no momento conturbado. Nós saltamos, participando de festas como a pecuária, o cowboy do asfalto. Treinamos em todo o território do estado de Goiás, com ações cívicos-sociais sendo conduzidas e com as especializações do Exército sendo aplicadas em proveito da sociedade goiana. Mais recentemente, no comando do 1º Batalhão de Forças Especiais, as tropas já se preparavam para uma ameaça que começava a se tornar mais eminente para o território nacional. Uma ameaça antes vista só em outras terras. Passamos a ser palco com os grandes eventos, ameaças como a terrorista. E é essa tropa, deputado, que tem a missão primordial, não no âmbito do Exército, mas no âmbito do país e das suas Forças Armadas, de dar o primeiro combate a esse tipo de ameaça. Dado o seu grau de especialização, de dedicação ao seu ofício diário, o seu grau técnico de adestramento e performance operacional. E a partir dali, nós vimos o Exército Brasileiro evoluir. Como bem disse o general Pimentel, evoluiu o seu sistema de operações especiais, o tirando em boa parte do Rio de Janeiro e o multiplicando por várias partes do território nacional, de tal forma que esses vetores pudessem chegar de forma mais rápida aonde eles precisavam estar, seja na fronteira do país, seja junto ao centro decisório do país. E Goiânia foi escolhida e recebeu muito bem a nossa Brigada de Operações Especiais e hoje o Comando de Operações Especiais. E o Exército continuou evoluindo. Continuou evoluindo porque acredita no Brasil acima de tudo, acredita em sociedades como a desse Estado. Porque independente das nossas missões institucionais, do caminho que trilhemos, eles são convergentes. Os nossos valores, princípios e ideais são os mesmos. Patriotas. E era a segunda vez que eu tinha a oportunidade de viver no Goiás, de conviver com o povo goiano, e sempre recebeu tão bem a mim e a minha família. E prosseguindo, mais recentemente, uma vez mais, como eu costumo sempre dizer, eu fui abençoado por Deus e extremamente prestigiado pelo nosso Exército Brasileiro, pelo meu Exército Brasileiro. Umas pessoas que sempre colocou no meu caminho, ao meu lado, pessoas que muito mais me suportaram do que foram apoiadas, muito mais me assessoraram e orientaram do que foram orientadas. Verdadeiros amigos, irmãos, camaradas, e que me deixam extremamente à vontade nesse momento. E por isso, mais uma vez, eu agradeço ao senhor e a essa Assembleia. E à frente do Comando de Operações Especiais, um privilégio que hoje o general Pimentel tem, de comandar, de liderar, no caso dele,
a tropa mais operacional do nosso Exército Brasileiro, eu tenho a certeza de que uma das decisões geopolíticas mais acertadas do nosso Exército foi justamente trazer essa tropa para o solo goiano. Foi poder contar com o povo goiano, com a sua personalidade agregadora, às vezes um pouco cabocla, mas extremamente agregadora, querente de fazer o que é correto, de pegar esse produto, essa pedra bruta, e lapidá-la para agir, para atuar operacionalmente em prol do nosso Exército Brasileiro. Isso foi feito, isso tem sido feito, tanto no Centro-Oeste, como no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, nas fronteiras do nosso país, nos ambientes mais remotos, no exterior, como já atuando no Haiti, na África, nas mais diversas missões, como parte deste grande exército, criado, que teve origem lá, como o senhor bem disse, em Guararapes, pela junção, pela união das raças, o índio, o branco e o negro, com sentimento nativista, com sentimento nacionalista, já criado naquele momento, que amalgamou o nosso Exército Brasileiro. E hoje já se vão 374 anos. Uma instituição que, por mais que seja demandada, jamais deixa de cumprir as suas missões. Mais que seja atacada, jamais deixa de acreditar nesse país e defender, acima de tudo, a sua sociedade, a sua soberania. Então, deputado, é com muito orgulho que eu aceito e agradeço o título de cidadão goiano, e numa data como a de hoje, em que essa sessão solene faz alusão, e o senhor me permite, sem falsa modéstia, com toda a justiça, ao nosso Exército Brasileiro. Exército de todos nós, exército da nossa sociedade. Muito obrigado. Certo que o senhor e toda a equipe, os parlamentares que compõem essa Assembleia, tenham sempre Deus acima de tudo, orientando-os nas decisões que tomarão em prol desse Estado e em prol da sociedade goiana. Conte sempre comigo, junto ao governo. O que a gente pode fazer é muito pouco, mas nos orgulha esse pouco. Eu agradeço a presença de todos aqui, o prestígio que nos dão, e principalmente aos camaradas que eu fiz questão de abraçar e cumprimentar cada um de vocês. Nós estaremos sempre juntos. Força! Neste momento, efetuaremos a entrega do certificado pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado. Passo a palavra ao mestre de cerimônia para que proceda a leitura e, por gentileza, efetuaremos a entrega aqui em cima para que a TV Assembleia possa divulgar. Estamos aí, repito a todos, aqueles que ora queiram colocar em suas redes sociais, transmissão ao vivo pelo canal Alego TV Aberta. Convidamos para receber o certificado
das mãos do nobre deputado Bruno Peixoto, os homenageados: Luiz Cláudio da Fonseca Bragança, Adilson da Silva Duarte, Aildo Virgínio Carolino Júnior, Alan Rodrigues dos Santos, Alessio Diniz Gonçalves Silva, Alexandre Carmona dos Santos, Alexandre Correia de Almeida, Alexandre da Silva Pantaleão, Alexandre Martins de Oliveira, Alexandro de França dos Santos, Alan Camilo Rodrigues, Álvaro Freire Pereira Batista, Anderson de Almeida Feres Vieira, André Lourenço Eiras, André Luiz de Andrade, Ângelo Fernando Faccioli, Antônio Carlos Vale dos Santos, Carlos José Machado Vaz, Cícero Souza Santos Filho, Cláudio Rogério Gonçalves, Cláudio Teixeira dos Reis Filho, Cláudio Omar Viana da Silva, Cledilson Coelho da Silva, Cleomar Reis Divino,
Deon Padilha Figueiredo, Edmar César Alves, Elesbão Francisco Pontes, Elionei Ramos de Moraes, Emori Eliamen Oliveira, Enoque Pereira Costa Júnior, Fábio Akira Imai Koyama, Felipe Rodrigues Lins, Flávio Eduardo Brandalize, Flávio Luiz de Souza Nascimento, Flávio Rosa Ataídes, Giovanni Marcelino da Silva, Gildécio Ferraz Souto, Giovanni Rodrigues Soares, Guilherme Alan Ruiz Pasquale Bolchabique, Gustavo Almeida Ramos, Gustavo Assad de Praga Rodrigues, Igor Campos Barbosa, Jaques Alex Paz Landim dos Santos, Jamil de Castro El Couri, João Carlos da Silva Neto Júnior, José Feliciano Farias de Sena, José Valmir de Souza Quaresma, Josias Marcos de Rezende Silva, Júlio César Medeiros dos Santos,
Leonardo Barbosa da Silva Júnior. Leonardo José Lins. Leonardo Mihalit da Rocha. Leonardo Pulice de Almeida. Lourival Simão dos Santos Filho. Luciano Silveira de Souza. Marcelo Alberto Villanova. Marcelo Barros de Azevedo Vieira. Marcelo Costa Vasconcelos. Marcelo Gonçalves de Jesus. Marcílio Carmo da Silva. Márcio Rogério Barbosa. Marcos Rogério Antunes Valentim. Marinildo Caetano da Silva. Odair Roberto Martins. Paloma Castelhano de Vasconcelos. Paulo Fernando da Cruz Silva. Paulo Fernando Santos Moreira. Rafael Martins de Oliveira. Raimundo Nonato da Silva Filho. Ricardo Borges. Roberto Tarcísio da Costa. Rogério Coitinho. Rogério Paiva Cieto.
Rosalina de Souza Amaral. Rosimeire de Oliveira Conceição Gonçalves. Juan de Oliveira Zabaleta da Fonseca. Rubens Antônio Benvenuti Portugal. Rui Martins da Mota. Sebastiane Arabutan Travassos da Silva. Sérgio Luiz Gomes de Melo. Tiago José Bandeira Santos. Tiago Gonçalves Silva. Ulisses Peixoto Pinto Neto. Vanderlei da Silva Souza. Vitor Hugo Bueno Gambim. Wilson Pereira de Araújo. Vinícius Martins do Vale. Vinícius de Brito Lima. Vinícius Della Flora Gross. Vitor Hugo Bueno da Conceição. Val Kennedy Braz França. William Antônio Miranda Silva. William Silva Fernandes. Yoshihiro Suzuki.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Bruno Peixoto, no exercício da presidência. Informo a todos os homenageados que as fotos estarão disponíveis dentro de 30 a 40 minutos no nosso Instagram, Bruno Peixoto Oficial. Aqueles que ora queiram. Repito, Instagram, Bruno Peixoto Oficial. Convido a todos para cantarem a canção do Exército juntamente com a banda de música. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que abrilhantaram a sede do Poder Legislativo Estadual. Encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade. E convoco outra sessão ordinária para amanhã, em horário regimental. Que Deus nos abençoe.